Olá, boa noite. Estado de São Paulo prorroga por mais um mês vacinação contra a gripe. A imunização não está nem na metade do esperado. No Rio de Janeiro, advogado é investigado depois de gastar mais de R$10 mil no cartão e fingir sequestro para não pagar a conta. E você vai ver também as vozes por trás dos nossos personagens favoritos do cinema. A gente preparou uma reportagem especial sobre os dubladores. Versão brasileira, Herbert Richards. O Rede TV News está no ar. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, disse hoje que a reforma tributária pode aumentar os impostos e, consequentemente, o valor da cesta básica no país. A informação foi dada após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api, também participou do encontro. Na reunião, o presidente da Abras apresentou um estudo que mostra que a reforma tributária pode onerar em 60% a cesta básica no país. Para Galassi, uma das soluções para evitar esse aumento seria a criação de uma cesta básica nacional. Mesmo sendo isentos de PIS e COFINS, no regime especial apresentado pelo governo, onde a alíquota padrão, que talvez será de 25%, teria uma redução de 50%, trazendo para 12,5% a alíquota de impostos da cesta básica. Essa alíquota hoje, de 12,5%, ela vai majorar os preços, vai majorar os impostos desses produtos em todo o país em 60%, na média. O governo rebateu. Problema do cálculo deles, vários problemas. Primeiro problema, eles não consideram todo o resíduo tributário correspondente à tributação nas etapas anteriores da produção. E o custo tributário que incide nos produtos é o custo todo, desde o produtor até o consumidor, contando todo o imposto que é pago, inclusive o imposto que não é recuperado em todas essas etapas. Segundo ponto que falha no raciocínio deles, eles só olharam a tributação da margem dos produtos da cesta básica. Esqueceram de colocar no cálculo deles a redução de custo que os supermercados vão ter em função da cesta básica, pela recuperação de créditos que hoje eles não recuperam. A venda de veículos leves e pesados cresceu 7,4% em junho, na comparação com o mês de maio. A alta é resultado do programa de incentivos do governo federal, que reduziu o preço dos carros novos. Os veículos de passeio registraram um aumento nas vendas de 11,4%. Com o plano do governo, os descontos vão de R$2.000 a R$8.000 e são aplicados em veículos que custam até R$120 mil. No último dia 30, o presidente Lula assinou medida provisória para liberar mais R$300 milhões para o programa. O preço médio do diesel caiu pela 21ª semana consecutiva em postos em todo o Brasil, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O diesel foi comercializado em média a R$ 4,96. A pesquisa é referente à semana de 25 de junho a 1º de julho. O governo de São Paulo prorrogou por mais um mês a campanha de vacinação contra a gripe no estado. Até agora, menos da metade da população foi imunizada. A campanha começou em abril e desde maio foi aberta para a população geral. Mas a meta de imunizar 90% desse público está longe de ser alcançada. A cobertura vacinal está em apenas 44%. Tamires aproveitou a prorrogação e levou o filho para vacinar. Eu acho que é importante estar trazendo pelo fato dele ser um bebê também, né, e ter a imunidade baixa. Então está sendo imunizado, né, eu creio que é essencial, fundamental. Esse infectologista reforça a importância da vacinação, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. A população de pessoas idosas com comorbidades acaba sofrendo mais, porque o vírus influenza pode sim evoluir para um contexto de gravidade, até causar uma pneumonia com complicação, necessidade de internação, intubação desses pacientes. Neste ano, segundo a Secretaria da Saúde, foram registradas mais de 2.000 hospitalizações no estado de São Paulo até a última semana de junho. Do primeiro semestre
do ano passado, foram 1.540 internações, um crescimento de quase 30% nos 6 primeiros meses de 2023. Com a chegada do inverno, os casos de gripe aumentaram. Por outro lado, a vacinação também subiu. Só em junho foram aplicadas 4.600.000 doses no estado. Preocupado em proteger a família, Raimundo levou o filho para vacinar e também já garantiu as suas doses. Já tomei a influenza, já tomei a bivalente e graças a Deus estou imune. As vacinas contra o vírus influenza da gripe estão disponíveis pelo SUS em todas as unidades básicas de saúde e nas assistências médicas ambulatoriais integradas. Então fica aí mais um alerta, né, Gabriel? A gente não pode vacilar, não pode dar chance pro azar para ficar doente. Todo ano eu sempre mantenho tudo em ordem, então para garantir que eu também continue assim, já estou atualizando as vacinas. Nesta semana se comemora o Dia do Dublador e a nossa dublagem é reconhecida como uma das melhores do mundo pelo profissionalismo e o talento dos dubladores. Você vai conhecer agora alguns deles na reportagem especial de Emerson Tchalian. Enio, Wendel, Úrsula, Bianca. Os nomes e os rostos talvez você não conheça, mas quando eles soltam a voz... É assim que se faz no estilo Hoboken, baby! Quem quer comer bolo? Na dublagem, astros internacionais ganham vozes familiares com sotaque nacional, que facilitam a compreensão de filmes, séries, documentários. Um trabalho minucioso que só é feito por atores profissionais como Wendel Bezerra. Tem que ser ator, né, Wendel? Tem que ser ator porque a gente está interpretando ali, né? Você está passando características emocionais, emotivas de um personagem de uma língua para outra. Wendel é de uma família de dubladores e entrou nesse universo ainda criança. Hoje tem o próprio estúdio de dublagem. A dublagem te permite você conquistar o seu espaço único exclusivamente pelo seu talento para aquilo. Um dos maiores sucessos na voz de Wendel está no Fundo do Mar. E Patrick, vamos caçar águas-vivas. Nos estúdios em São Paulo, o entra e sai de dubladores é frenético. Um deles é a irmã Úrsula Bezerra, que dá voz a personagens que a garotada conhece bem. Sim, senhor capitão, sim, senhor. A patrulha canina tá vindo. A história da dublagem brasileira começou lá na década de 30. Branca de Neve e os 7 Anões de Walt Disney, o primeiro longa-metragem de animação do mundo, também foi o primeiro filme dublado no Brasil. Os cantores Dalva de Oliveira e Carlos Galhardo, que faziam sucesso no rádio, deram um sotaque brasileiro aos personagens principais do Conto de Fadas. Eu sonho que ele há de chegar. A dublagem só engrenou no Brasil na década de 60, quando o então presidente Jânio Quadros determinou que todos os filmes exibidos por aqui tivessem vozes nacionais. Na mesma época surgia a Herbert Richards, no Rio de Janeiro, que se tornaria um dos maiores estúdios de dublagem da América. Versão brasileira, Herbert Richards. Márcio Seixas foi uma das centenas de vozes do estúdio, que respondia por 80% das dublagens no Brasil. Era uma fábrica de talentos, de trabalho, de movimento, de trabalhos maravilhosos. Era uma colmeia, éramos muitas abelhas. O estúdio fechou as portas em 2009. Márcio já era a voz principal de Leslie Nielsen no Brasil e também se popularizou com a versão brasileira de um super-herói sombrio. O Batman é a minha fonte eterna de afeto. Há quantos anos deixei de dublar e até hoje eu continuo recebendo um fluxo constante de carinho. São Paulo e Rio de Janeiro são as duas principais escolas de dublagem do Brasil. Com a tecnologia e o intercâmbio, a distância diminuiu. Tem dublador paulista morando no Rio de Janeiro e carioca morando aqui em São Paulo, como Mauro Ramos. Hakuna Matata! Mauro trocou de cidade pelas oportunidades de trabalho. O que não mudou foi a identificação com um personagem que ficou eternizado. Eu me lembro sempre do Orlando Drummond. Ele disse para mim assim:
O Pumba é o seu Scooby-Doo, meu filho. E é verdade, eu vou passar minha vida inteira cantando um trecho de Hakuna Matata e fazendo a voz do Pumba. Hakuna Matata pra vocês! Mário Jorge ficou conhecido como a voz oficial de dois grandes astros, Ed Murphy e John Travolta, os bonecos do dublador. Dublei pela primeira vez o Ed Murphy. Então eu passo a ser o dono daquele boneco. Aquele boneco passa a ser meu, da minha voz. Mário ainda dá voz a muitos personagens de desenhos animados. Conhece esse? Conhece, Shrek? Vai ficar nessa? Vai ficar me enchendo o saco? E esse aqui? Meu nome é Mate, de tomate, mas sem o tom. Também do Rio, Mônica Rossi é uma das vozes femininas mais conhecidas da dublagem. Jack. Já foi a versão brasileira de estrelas como Cameron Diaz, Demi Moore, Julia Roberts e a inesquecível Rosie, de Kate Winslet. A Rosie foi um presente, porque eu não imaginei que eu fosse ganhar o teste, porque eu já me achava na época um pouco mais velha do que a personagem. É uma felicidade saber que eu participei desse projeto lindo que foi o Titanic. Jack. De volta a São Paulo para falar com Ennio Vivona. Mônica, vamos embora. Largue esse Denver. Vamos, não temos mais tempo. Ennio, que já fazia sucesso no rádio, fez curso de ator, virou dublador e passou a conviver com os desafios da profissão. Eu faço um desenho que chama Rick and Morty, que o Rick é um avô e um neto que viajam no multiverso. E ele fala muito rápido, né? Ei, Morty, vamos fazer uma viagem intergaláctica pelo multiverso, Morty, vai! E o cara rota no meio. Às vezes você tem que adaptar, tirar algumas palavras. Com a chegada das plataformas de streaming, histórias do mundo inteiro ganharam vozes brasileiras. E a dificuldade aumentou. Tem línguas que você não tem nenhuma referência. Você tem que ir na interpretação do cara, no tempo do cara e na pausa, né? Dicas de namoro da Mabel. Hoje eu vou mostrar como conquistar o coração dos boys magia. Bianca Alencar é da nova geração e faz sucesso com a garotada. Nos eventos por todo o Brasil, recebe a energia de quem tanto admira essa arte. Então, quando elas estão tristes, estão chateadas, elas vão lá, assistem o desenho que eu dublo com a minha voz e dá aquele conforto. Então, gente, isso é uma honra, uma dádiva. Vozes inesquecíveis, atores e atrizes brilhantes, que fazem da nossa dublagem uma das melhores do mundo. Moradores da região metropolitana de Belo Horizonte participaram hoje de uma tradicional festa japonesa chamada Hanami. Pois é, a celebração é para comemorar a floração de um dos símbolos do país asiático, as cerejeiras. Seu Miura transformou o condomínio onde mora, na Grande BH, em uma extensão do Japão. Ele trocou o verde das matas brasileiras pelo colorido das cerejeiras, árvore característica do Japão. As primeiras foram plantadas aqui há quase 40 anos. Eu quis plantar cerejeira em 100% no Brasil. Esse é o meu plano. Já plantei 80, falta 20. Estamos tentando. Com 95 anos, o aposentado fornece mudas para diversos estados. Esta foi a maneira encontrada por ele de agradecer ao Brasil a acolhida dos imigrantes japoneses. Os filhos e os netos também aderiram à iniciativa. A gente não sabia que as pessoas gostavam tanto das cerejeiras assim, né? E aí, com isso, a gente fica mais alegre ainda. Para comemorar a floração das cerejeiras, o seu Miura decidiu importar também uma festa típica, chamada Hanami. A tradição é preservada há séculos pela maioria dos japoneses. O festival ficou 3 anos suspenso por causa da pandemia. Hoje, cerca de 2.000 pessoas participaram do Hanami. Os convidados contemplaram a beleza das flores das cerejeiras e ficaram bem à vontade nesse grande bosque formado por dezenas de árvores japonesas. Seguindo a tradição do país do sol nascente, famílias e grupos de amigos passaram o dia fazendo piquenique. Esse grupo trouxe um violão para abrasileirar a festa. Perfeito, é uma cultura maravilhosa, sopinha, musiquinha boa
e é um evento espetacular. Com tanta beleza, teve gente que não perdeu a oportunidade de registrar esse espetáculo da natureza. Maravilhoso, lugar lindo, né? Essas cerejeiras, esse colorido. Estou encantada. Denise participou da festa pela terceira vez. Ela lembra que na cultura japonesa, a cerejeira, chamada de sakura, tem um significado muito especial. A vida é bonita e efêmera, e assim como a sakura também é bonita e efêmera, né? Logo mais já não vai mais estar tão florido, então a gente tem que aproveitar enquanto está assim. O grupo de refugiados afegãos que estava abrigado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi levado para uma colônia de férias em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Os refugiados chegaram ontem à noite ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas em Praia Grande. Hoje cedo, eles tomaram café da manhã e passaram por um protocolo de saúde. Ao todo, são 128 refugiados afegãos, entre eles 35 crianças. Segundo o administrador do local, eles ocupam 46 apartamentos. As famílias estão juntas e os solteiros em quartos separados. Uma equipe de trabalhadores da saúde da Prefeitura de Praia Grande foi ao local e prestou apoio a profissionais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Foi feito um cadastro para regularizar a documentação dos afegãos no país. O grupo recebeu as vacinas obrigatórias, material de higiene, roupas de cama e banho. Na semana passada, alguns refugiados estavam com sarna, mas todos já estão saudáveis. A Secretaria de Saúde de Praia Grande vai fazer o monitoramento do grupo com médicos no local. A Prefeitura solicitou policiais na porta do abrigo para o controle de acesso e disse que a responsabilidade dos refugiados durante a estada na cidade é do governo federal. Criminosos explodiram 2 agências bancárias na cidade de Santa Branca, no interior de São Paulo. No momento do assalto, uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento na região foi até o local. Os moradores registraram a troca de tiros entre os criminosos e os policiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ninguém ficou ferido. Os bandidos roubaram 2 bancos da cidade. Essas imagens mostram as agências totalmente destruídas pelos explosivos. Depois da ação, os criminosos conseguiram fugir. Segundo a polícia, cerca de 10 pessoas participaram do assalto. Até o momento, ninguém foi preso. Ainda não há informações sobre a quantia levada pelos bandidos. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma operação para recuperar joias furtadas, avaliadas em mais de R$500 milhão. As peças estavam em uma famosa joalheria no escritório da empresa, em uma casa de leilão. Ao todo, foram recuperadas 29 joias. Nossa produção entrou em contato com a joalheria, mas a empresa não quis se manifestar. Em nota, o shopping disse que acompanhou o caso e está à disposição para esclarecimentos das autoridades. Já a Casa de Leilões disse que as peças eram joias consignadas e foram devolvidas à polícia. Um advogado que tentou forjar o próprio sequestro no Rio de Janeiro está sendo investigado por estelionato e falsa comunicação de crime. Calçados, roupas de marca, óculos, capacete para motociclista e até cama para cachorro. Artigos comprados em lojas de luxo e recuperados pela polícia no apartamento do advogado Rodrigo Barcelos de Oliveira. No final de maio, ele procurou a delegacia para registrar um sequestro relâmpago na Barra da Tijuca. Rodrigo contou que foi levado para um shopping e que, de posse do cartão, os criminosos fizeram gastos de cerca de R$13 mil. Mas as imagens do circuito de segurança mostram o carro do advogado entrando no centro comercial. Rodrigo circula sozinho com as compras. Ele chega a voltar ao estacionamento para guardar as sacolas. Em seguida, volta para comprar mais. O advogado passou 3 horas no centro comercial e deixou o local sozinho. As imagens só reforçaram a desconfiança que a polícia teve já no registro da ocorrência. Já no primeiro relato, a gente teve uma suspeita, por quê? A gente pediu uma perícia papiloscópica
como o criminoso ficou 6 horas no interior do carro dele, provavelmente haveriam ali várias impressões digitais desse criminoso, sendo que a vítima, o Rodrigo Barcelos, se recusou a fazer esse tipo de perícia, alegando que já tinha ficado 6 horas em poder dos criminosos e que queria ir para casa. Então ele simplesmente entrou no carro e foi embora, se recusando a fazer a perícia, que seria uma peça-chave na elucidação desse crime. Na delegacia, Rodrigo confessou ter forjado o sequestro. Ele contou que estava em dificuldades financeiras e que planejou o golpe para tentar recuperar o dinheiro que gastou no cartão de crédito. Rodrigo também contou que planejou o golpe depois de realmente ter sofrido um sequestro relâmpago em janeiro, quando foi obrigado a transferir R$8 mil. Ele conseguiu recuperar o dinheiro. O advogado vai responder em liberdade por estelionato e falsa comunicação de crime. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite, bom final de semana.